pessoal, eu vou gravar aqui, mas eu vou gravar falando baixo, tá? Por causa da hora, né? Então, a questão 2 é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra gente poder fazer ela melhor. E aí, o que a gente tem? Para resolver essa questão, você vai ter que primeiro que representar as forças que agem nesse bloco, beleza? Que forças são essas? Então, vou colocar aqui, ó. Nós temos a força peso, tá ok? Nós vamos ter a força normal e nós vamos ter aqui, ó, de acordo com a questão, repare que existe um atrito, né? Você tem um corpo que é colocado no plano inclinado e além desse atrito, nós temos aqui, ó, a presença de uma força F. Essa força F, o que essa força F está fazendo? Ela está empurrando esse bloco para cima. Então a gente pode supor, nós vamos fazer essa suposição de que esse bloco está descendo a rampa e existe como se fosse alguém tentando empurrar ele para ele descer mais devagar, entendeu? É como se fosse alguém descendo uma manilha, por exemplo, do caminhão e segurasse ela para não descer correndo. Então essa é a função dessa força. E se o bloco então está descendo, vai existir aqui também uma força de atrito, né? E essa força de atrito é aquela que acontece quando o corpo está em movimento. Portanto, nós temos aqui uma força de atrito cinético agindo nesse corpo. Está aqui a força normal e está aqui a força peso. Eu vou fazer uma molecagem aqui, vai ser uma molecagem muito grande, né? Vai dar uma confusão de coisas, mas eu espero que a gente consiga entender direitinho. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, junto com a normal, o eixo Y, beleza? Tá ok? Vou colocar aqui o eixo Y, e aí eu vou colocar aqui também, junto com a força de atrito cinético, o eixo X. Então tá aqui o eixo Y e tá aqui o eixo X, beleza? Logo, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse sistema de eixos X e Y e vamos decompor aqui, nesse sistema de eixos, a força peso, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou fazer uma representação diferente aqui para a gente poder ver. E eu vou fazer então a representação das componentes da força peso, beleza? Então olha só, primeiro vou fazer um pontilhado, né, do peso até o eixo Y e vou fazer um pontilhado do peso até o eixo X. Vou usar esse pontilhado para a gente fazer a representação das componentes do peso. Então eu vou ter aqui uma componente PY e eu vou ter para cá uma componente PX, beleza? Então saca só, eu tenho aqui a componente PY, ok? E aqui eu tenho a componente PX, tá ok? Note que esse ângulo que está aqui embaixo, que é de 53 graus, esse ângulo que está aqui, ó, eu vou pegar esse ângulo que está aqui e vou colocar ele entre o peso e o PY, está aqui 53 graus. Bom, então agora nós vamos pensar. Bom, é claro que numa situação como essa, né, o bloco só vai descer a rampa, então a normal não vai jogar ele para cima e nem o PY vai fazer ele furar a rampa. Então nós temos aqui de cara que a normal é igual ao PY, certo? Só que agora nós temos um detalhe. O que era da gente ter? Era para a gente pegar a força aqui para baixo igual força para cima, mas a questão não é essa, porque existe uma aceleração. E quando existe aceleração, a gente tem que lembrar que toda vez que tem aceleração, existe uma força resultante. Tá certo? Agora nós vamos ver o seguinte, quem que é essa força resultante? Nós temos duas forças aqui, ó, apontando para cima da rampa. A força F e a força FC. Tá certo? A força F e FC apontam para o mesmo lado, elas têm o mesmo sentido. Quando dois vetores têm o mesmo sentido, a gente soma eles. Então eu vou somar F mais FC. E vai soltar aqui para baixo, vai sobrar aqui para baixo a força PX, a componente PX do peso. Como a caixa está descendo a rampa, é importante que a gente perceba que essa componente PX
vai ganhar da força F e da força de atrito cinético. Então a força Px ganha do F e do atrito cinético, que estão juntos. Então nós vamos ter uma força resultante de quem? Essa força resultante, ela vai ser dada por Px menos as forças que estão juntas, a força F mais a força de atrito cinético. Por que essas forças estão juntas mais uma vez? Porque essas duas forças têm o mesmo sentido. Ou seja, o que é ter o mesmo sentido? Elas apontam para o mesmo, né? O mesmo lado. Então é isso que é ter mesmo sentido. Elas apontam para o mesmo lado. Eu somo as duas. Então eu tenho aqui, ó, duas expressões que me ajudam a resolver a questão. A primeira delas é que a normal é igual a PY. A segunda delas é que a força resultante é igual a PX, né? PX menos a força F menos a força de atrito cinético. Tá ok? Então nós vamos ter que fazer o seguinte. Para resolver a questão, a gente precisa saber quem que é PX, a gente precisa saber quem é F e a gente precisa saber quem que é esse FC. Por quê? Porque a gente já sabe desde muito tempo que força resultante é MA. Então, eu posso colocar aqui que MA é igual a PX menos a força F menos não, né, que é mais a força de atrito cinético. Lembre-se, quando as forças estão para o mesmo lado, elas são somadas. Então aqui mais, ó, beleza? Então olha aqui, a minha expressão está aqui. Olha a aceleração aqui, está vendo a aceleração aqui? Se a gente substituir o que a gente sabe, o que a gente sabe? A gente conhece que a massa da caixa é 20. Então 20 vezes A é igual a Px, que eu não conheço quem é ainda, menos a força F, que diz a questão que é 100, mais a força de atrito cinético, que eu não conheço quem é. Beleza? Atrito cinético eu não sei quem é. E olha, então eu preciso conhecer quem é Px, eu preciso saber quem que é o atrito cinético. Mas como é que eu acho o atrito cinético? Vocês já sabem que todas as forças de atrito, elas são calculadas, né? Pegando-se o coeficiente de atrito e multiplicando pela normal. Então veja que para achar o atrito cinético, eu preciso conhecer quem que é a normal. E eu só conheço a normal se eu descobrir quem é o PY. Tá vendo? Então existe um punhado de coisas que tem que ser respondida antes. Ou seja, não tem jeito, eu tenho que achar quem é PY e quem é PX. Nós vamos então achar quem que são esses dois. Eu vou inserir uma folha aqui antes, para a gente ter quem é PY, tá ok? E quem é PX. Então vamos lá. Deixa eu inserir aqui uma folha. Então tá ok. Eu fiz uma burrada aqui. Tá, beleza. Deixa eu inserir aqui uma folha em branco, para a gente achar quem é PY e quem é PX. Então vamos achar quem é PY e PX? Então vamos aqui. Quem que é PY? PY é φ de P e PX também é φ de P. Agora vamos ver como é que está a questão dos ângulos, né? Como é que vai ficar o ângulo? Olha, PX e P, PX e P está sem ângulo. PY e P, PY e P está com ângulo. PY com ângulo, PX sem ângulo. Então eu vou ter aqui, ó, PY com ângulo, PX sem ângulo. Tá ok? Sem ângulo. Agora veja, seno e cosseno estão aqui, ó. Seno é 0,8, cosseno é 0,6. Seno é 0,8, cosseno é 0,6. E como a massa da caixa é 20 kg, nós já sabemos que se a massa é 20, nós temos então um peso que vale 200 newtons. Beleza? Uma massa de 20 corresponde a um peso de 200. Então você vai fazer o seguinte. Quem que é o PY? O PY, ele é o peso, que é 200, vezes o cosseno,
que é 0,8. Tá ok? Olha o cosseno aqui, ó. Cosseno, aliás, cosseno é 0,6, né? Então nós vamos colocar aqui, consertando, 0,8 não. Cosseno é 0,6. Então olha aqui, ó, 0,6. Se você fizer a conta, 200 vezes 0,6 vai te dar 120 newtons. Esse é o PY. Agora, quem que é o PX? O PX vai ser o 200 newtons multiplicado pelo seno, que é 0,8. Ou seja, o PX vai valer, então, 160 newtons. Está aqui o PX, tá ok? PX aqui. Está aqui o PY. Como a normal é igual a PY, então nós sabemos que a normal vai valer 120 newtons. Tá ok? 120 newtons. Então eu vou fazer uma molecagem aqui. Eu já sei quem é a normal e já sei quem é o PX. Então eu vou voltar cá embaixo e vou fazer a seguinte molecagem. Qual molecagem que eu vou fazer? Nós vamos determinar o atrito cinético, tá ok? E vamos substituir aqui nessa expressão. Como é que eu vou achar o atrito cinético? O atrito cinético você vai achar da seguinte forma. A força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente cinético, a questão deu. Veja que o coeficiente de atrito é 0,20, está aqui, ó. Adote 0,20 para o coeficiente de atrito. Então nós vamos colocar 0,20, beleza? Vai ficar aqui, ó. 0,20, pessoal, é a mesma coisa que 0,2, né? Multiplicado pela normal. Quem que é normal no caso? A normal é 120 newtons. Então 0,20 vezes 120. Olha, faça as contas aí, não é 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, ou seja, o atrito cinético vale 24 newtons, está aqui, ó. Esse aqui é o atrito cinético, beleza? Agora eu vou substituir esse atrito cinético aqui dentro e o PX aqui dentro. Então eu vou ficar com 20A, que é igual o PX. Quanto que é o PX mesmo? Olha aqui o PX aqui, ó, 160. Então vai ficar 160 menos 100 mais o FC. Olha o FC aqui, ó, 24. Tá ok? Então, continuando a resolver esta expressão aqui, você vai chegar que o A vai valer. Vocês continuam. Até mais. Valeu, pessoal.